Boa noite a todos, meu nome é Camila Kowalski, eu sou engenheira ambiental e mestranda em gestão e regulação de recursos hídricos. O meu projeto de pesquisa, eu vou aplicar indicadores de sustentabilidade hídrica na unidade hidrográfica do rio Piquiri e Paraná 2. Como sabemos, um dos maiores desafios do século XXI e um dos objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos é garantir a atual e as futuras gerações água em qualidade e quantidade suficiente para os mais diversos usos. E, para garantir isso, é necessário uma boa gestão dos recursos hídricos. Os indicadores de sustentabilidade hídrica têm sido uma ferramenta muito utilizada na gestão, porque eles conseguem sintetizar um volume muito grande de dados, fazendo com que a tomada de decisão seja mais fácil. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar a sustentabilidade hídrica na unidade hidrográfica do rio Piquiri e Paraná 2, tendo em vista a gestão dos recursos hídricos. Para atender esse objetivo, vai ser utilizado a metodologia proposta por Gottstein 2020, em que será utilizado 3 grupos de indicadores. O primeiro grupo, ele irá reunir dados de disponibilidade, potencialidade e demanda da água, ou seja, vai reunir informações sobre quantidade, qualidade da água e a atual demanda. O segundo grupo, ele vai reunir informações, dados sobre o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, que basicamente vai verificar se os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos estão sendo aplicados. O terceiro grupo, ele vai reunir dados de eficiência de uso da água. Vai verificar, o abastecimento público e o esgotamento sanitário e como que está ocorrendo a distribuição pelas concessionárias de água. Com todos esses dados reunidos, será aplicado os indicadores e elaborado um relatório técnico a fim de disponibilizar para os comitês de bacias e auxiliar na gestão dos recursos hídricos na unidade hidrográfica do rio Piquiri e Paraná 2. Boa noite a todos. Meu nome é Giovana Moreira Góes, sou aluna do mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da UTFPR Campus Campo Mourão. Tenho como orientador o professor Dr. André Pellegrini e hoje vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem como título A Avaliação Hidrossedimentológica e Impactos Decorrentes da Instalação de Barragens, o caso do Rio Goiôerê e da PCH Água Limpa. Vou começar falando sobre o cenário atual de crescimento populacional e adensamento dos núcleos urbanos. Então, nós temos mais pessoas convivendo em espaços de forma mais concentrada. Isso gera um aumento na demanda por recursos e serviços. Dentre esses recursos, nós podemos citar a água, que é utilizada para múltiplas finalidades, como abastecimento da população, dessedentação de animais, uso na agricultura, entre outros. O problema é que a água, apesar de ser renovada pelo ciclo hidrológico, não está uniformemente distribuída pelo território, nem em qualidade nem em quantidade, gerando cenários muitas vezes de disputa. Além disso, outra finalidade importante da água é a geração de energia elétrica por meio de usinas e centrais hidrelétricas. Essas usinas e centrais muitas vezes dependem da construção de barragens, para que haja uma elevação do nível da água e possa ser gerada energia elétrica. O problema é que quando ocorre a construção da barragem, há também uma redução na velocidade do escoamento e da turbulência. Isso causa uma redução na capacidade de transporte de sedimentos pelo corpo hídrico. Com isso, esse sedimento em menor velocidade acaba se depositando no fundo do reservatório, que é o efeito do assoreamento. Quando ocorre o assoreamento, há também uma redução na vida útil, no volume útil desse reservatório, reduzindo a sua vida útil. As barragens de menor porte, como pequenas centrais hidrelétricas, também são mais sensíveis aos efeitos do assoreamento, podendo ter sua vida útil reduzida em um período considerável. Por isso, a importância de avaliar esses impactos antes da construção da barragem, fazer estudos prévios. Especificamente no caso do Rio Goiôerê, nós temos uma bacia hidrográfica que abrange quase 3.000 km², percorrendo 11 municípios. O Rio Goiôerê é também um importante contribuinte do Rio Piquiri e atualmente ele não possui nenhuma barragem instalada no seu leito, porém há a previsão de construção de empreendimentos hidrelétricos lá. Um desses empreendimentos é a PCH Água Limpa.
Essa PCH, no local onde ela pretende ser instalada, haverá impactos de grande relevância para pontos importantes, como o Salto Paiquerê, algumas propriedades rurais que margeiam o rio, além de uma área prioritária para a conservação, que é a APC Goiôerê. Assim, o objetivo geral do trabalho seria avaliar o comportamento hidrossedimentológico do rio Goiôerê e simular os efeitos decorrentes da instalação de uma barragem no seu leito. Então, especificamente, seriam estabelecidos cenários, um anterior à construção da barragem e simulados os posteriores à construção da barragem. Assim, a ideia é verificar a viabilidade da construção de uma PCH no rio Goiôerê em função da deposição de sedimentos esperada, no caso o assoreamento, e assim comparar os resultados obtidos ao demonstrado no estudo de impacto ambiental da PCH Água Limpa. Os produtos esperados com o trabalho são um relatório técnico que descreva o atual comportamento hidrossedimentológico do rio Goiôerê e o estudo de caso, que vai simular e modelar matematicamente a vida útil do reservatório da PCH em função do assoreamento calculado. Com esses produtos, espera-se fornecer um material técnico à comunidade, aos municípios abrangidos pela bacia do rio Goiôerê, no intuito de promover uma discussão mais democrática sobre o uso da água, uma vez que a barragem, após instalada, os impactos causados por ela são praticamente irreversíveis e reverberam por muitos anos ainda após a sua instalação. Então, num cenário de uma barragem pequena, que pode ser mais influenciada pela deposição de sedimentos e pelo assoreamento, reduzindo consideravelmente sua vida útil, é importante ter essa discussão e um refinamento das simulações feitas para garantir que é viável construir esse tipo de empreendimento no rio Goiôerê, ou, se não for viável, estabelecer outras alternativas de utilização do corpo hídrico que gerem crescimento, riqueza de forma sustentável para a região. Essa é a expectativa com o trabalho. Obrigada a todos e tenham uma boa noite. Olá, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Vladimir Ribeiro Júnior. Eu sou aluno do mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos do programa Prof. Água, polo da UTFPR, campus Campo Mourão, Paraná. O tema do projeto, vamos lá, vamos dar sequência aí, quebrar um pouquinho do gelo. Ali, ó, desenvolvimento de um sistema de filtro para o lago de controle biológico. A área de concentração é regulação e governança em recursos hídricos. A linha de pesquisa, segurança hídrica e usos múltiplos da água. O professor orientador é o doutor Eudes Arantes. E será desenvolvido um projeto para a instalação de um lago artificial ornamental nas instalações da UTFPR Campo Mourão. E o estudo desse projeto a ser desenvolvido deverá garantir a eficiência e a qualidade na criação desse lago, juntamente com a criação de um filtro instalado no sistema de abastecimento do lago, principalmente em épocas garantindo a qualidade necessária, juntamente com todas as precauções, utilizações e manutenção, né? Aí eu tomo a liberdade e falo um pouquinho do Campus Campo Mourão. O Campus Campo Mourão, ele teve o início das suas atividades no ginásio Belim Carolo, na década de 90, né, em 1995. Ele estava numa área ali de aproximadamente 64 mil metros quadrados. Em outubro de 2005, quando foi sancionada a lei de transformação do Cefet para a primeira Universidade Tecnológica Federal do Brasil, o campus Campo Mourão deixou de ser Cefet e passou a ser um dos 13 campos da UTFPR. Ele está em processo de expansão. Hoje o terreno consta ali com quase 84 mil metros quadrados, área construída em torno de 15 mil metros quadrados, onde nós temos blocos didáticos, administrativos, restaurante universitário, ginásio de esporte, garagem, e está com uma cerca ali de 2 mil alunos. Ainda tem um quadro de servidores efetivos, com docentes e técnicos administrativos. Dos objetivos que temos para o trabalho, nós temos ali, ó, objetivo geral: acompanhar a criação do projeto de um lago artificial ornamental, juntamente com o desenvolvimento de um sistema de filtro,
ou um monge, né, que garantam eficiência no sistema do lago a ser criado. Ou seja, vamos fazer a instalação do lago artificial ornamental, tentando desenvolver um projeto que garanta a eficiência e a qualidade na sua criação. Principalmente tendo cuidado, né, precauções na questão da utilização e da manutenção. Olha lá o que está sendo colocado nos objetivos específicos. Realizar a revisão de literatura, que garanta o quê? Uma eficácia na utilização e manutenção posterior. Utilizar o projeto na instalação do lago. Identificar, por meio de análises de séries históricas, resultados eficientes para aplicação no dimensionamento. Ou seja, tudo relacionado para o desenvolvimento de estudo para o projeto. Para a justificativa, eu coloquei ali que a criação do lago na UTFPR proporcionará melhor interação no bosque, melhor interação do bosque com a área dos usuários do campus Campo Mourão. É uma área que está lá no fundo, próximo ao restaurante universitário e também ao centro de convivência que ainda está em fase de execução, né? Então, antes de chegar lá no bosque, nós temos o restaurante universitário, nós temos essa área de integração dos alunos e a criação do lago será, olha lá, a sua função, além de melhorar a paisagem do local, irá contribuir para o controle de larvas do mosquito da dengue, ou seja, isso é um controle biológico. Na parte de metodologia, foram colocadas ali algumas, levantar informações, consultas de livros, e tudo isso daí será feito na UTFPR, procurando inovar melhorias no sistema de captação de água e, no caso, e oferecendo soluções para o reaproveitamento da água de chuva e a sua utilização para pesquisa. Deixa eu ver o que mais aqui. A coleta de dados pluviométricos. Nós temos ali uma estação meteorológica, onde a gente pode estar utilizando esses dados para diagnosticar o dimensionamento de um reservatório eficiente para o abastecimento do tanque. Ainda no aspecto metodologia, na verdade eu coloquei alguns itens ali, mas ele está mais como uma revisão de literatura. Ele fala alguma coisa ali, Thomas, né, a questão do dimensionamento de reservatórios, e onde a gente procura analisar não só o custo-benefício, mas a questão da vida útil. Agora, lembrando que o foco principal da pesquisa é o sistema de filtragem, que garanta a qualidade ao sistema, utilização de água pluvial para fins não potáveis, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Fala um pouco também da NBR 1527 de 2007, alguns métodos de dimensionamento dos reservatórios, método Rippel, Azevedo Neto, entre outros. Levando em consideração as possibilidades e dificuldades a serem apontadas, ou seja, vamos reservar, né, vamos dimensionar, verificar a quantidade de água, mas temos ainda que fazer muitas análises. Definir padrões de limpeza e controle do lago, isso é muito importante. Proporcionar outros estudos e envolvimento tanto de docentes, discentes, servidores na questão do combate ao mosquito da dengue e prática de alimentação dos peixes e limpeza do lago artificial. Eu não vou falar muito aqui sobre isso, mas o principal da metodologia aqui se refere que esse lago ele será utilizado para a criação de peixes, com a finalidade de melhorar a paisagem do local e contribuir, né, para o controle biológico ao controle da dengue. Será dimensionado e instalado um filtro que proporcionará uma qualidade de água no sistema deste lago. E para a operação e utilização deste lago deverão ser levados em consideração diversos fatores e realização de alguns testes de qualidade da água. Como a gente está falando nos testes de qualidade de água, né, temos ali alguns fatores quantitativos, tais como turbidez, a temperatura, transparência e sólidos em suspensão, além de cuidados relacionados com a escassez de água em períodos de estiagem. Ainda tem as propriedades qualitativas, né, aonde terão que ser observadas as propriedades químicas da água, tais como oxigênio, pH, amônia, nitrato, nitrito,
alcalinidade, dureza e gás carbônico. Bem, tudo isso será feito para chegarmos aqui no produto esperado. Ou seja, será desenvolvido não só um filtro, mas um sistema que garanta a qualidade no abastecimento e a possibilidade de limpeza com o rebaixamento do nível do lago. E principalmente a criação do sistema de bomba, que garanta lá, a circulação do sistema de água, além do sistema de monge, do próprio filtro e de monges. Mediante toda a pesquisa realizada, ter condições de aplicar um roteiro de operações diárias e possibilidades de manutenção. Isso é muito importante. Ali nós temos um desenho, um layout das instalações dos blocos. Temos ali no fundo um bloco com 60 metros quadrados que ainda vai ser desenvolvido. Temos todos os blocos e indo até no fundo ali nós temos o bosque e aquela área achurada é o centro de convivência. Mais à frente nós temos o restaurante universitário e aquela área em vermelho aqui desenhado, aqui será a instalação do nosso lago artificial. Bem, essa é a apresentação. Essa apresentação é o esboço, né, com as ideias de melhoria do desenvolvimento do projeto, né, do trabalho que eu ainda tenho a desenvolver. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.